Salve galerinha do primeiro A, estamos aqui em casa hoje, não mais na rede. E agora a gente já começa com conteúdo direcionado, né? Essa aula, ela está associada ao material que eu mandei para vocês já lá no grupo. Então você já tem lá o material, já sabe o que vai ser feito. E aqui é só uma aula de revisão geral. Na verdade eu resolvi fazer essa aula porque a gente já está com mais de 2 semanas parada aí por conta dessa quarentena. E eu sei que vocês já esqueceram de boa parte do conteúdo que foi trabalhado. Então essa aula ela vai ser uma revisão bem rápida, bem superficial de todo o conteúdo que eu já expliquei para vocês. E o material principal que vocês vão estudar por ele é o material que vocês têm no caderno. Quem tiver com o seu livro também de biologia, ele vai dar um suporte bom aí para vocês estudarem para essa nossa primeira atividade, que vai ser nesse formato aqui. Então vamos lá. Vamos voltar lá para o início do ano, para os nossos primeiros assuntos. Nas nossas primeiras aulas a gente começou lá pensando e refletindo sobre o que era biologia. E nessa reflexão do que é biologia, a gente falou lá que biologia estuda a ciência que estuda a vida, que estuda os seres vivos, e a gente entrou na reflexão de o que é vida, biologicamente, cientificamente, o que é vida. E vimos que é muito difícil, quase impossível conceituar o que é vida, né? Porque cada ser vivo tem a sua própria variação do que é vida. Então a gente começou, lá no início do ano, a dar características de seres vivos. Alguns processos, alguns fenômenos que ocorrem entre todos, ou pelo menos entre a maioria dos seres vivos. E a gente saiu listando alguns que a gente vai relembrar aqui rapidamente agora. Primeiro, todo ser vivo tem uma composição química, uma estrutura química básica. Então, alguns tipos de átomos, alguns tipos de moléculas, algumas configurações moleculares, elas se repetem em todas as formas de vida, pelo menos que a gente conhece até hoje, né? A gente não sabe como vai ser se descobrir vida de repente em outros planetas por aí, se ela pode ser diferente. Mas a vida que a gente conhece, ela obedece uma estrutura molecular, uma estrutura atômica. Então, primeira característica comum aos seres vivos é que eles possuem essa composição química, essa estrutura comum, tá? Um outro, todo ser vivo tem organização celular. Seja ele composto por apenas uma célula, seres vivos unicelulares, ou composto por várias células, mas uma organização daquela célula ou daquelas células que compõem aquele ser vivo é também característica de todo ser vivo. Uma outra que ainda tem a ver com fisiologia e funcionamento dos seres vivos é a presença de metabolismo, ou seja, um conjunto de reações comum àquele ser vivo. Isso aí também todo ser vivo vai ter, tá? Porque sem reações não funciona, né? Tudo que funciona no nosso corpo funciona à base de reações químicas, certo? Tô sendo bem superficial, gente, porque a explicação já foi feita lá antes, né? Agora é só relembrando, beleza? Capacidade de nutrição, né? A necessidade, na verdade, que todo ser vivo tem de adquirir moléculas para compor a sua própria estrutura. Isso aí é por meio da nutrição. Como eu disse para vocês já em uma aula anterior, nem todo ser vivo come, mas todo ser vivo se nutre. Ele precisa nutrir-se, tá? O que é que eu quero dizer com isso? As plantas, por exemplo, as plantas não comem, mas elas se nutrem por meio do processo fotossintético, por meio da reação de fotossíntese. Bactérias, fungos, por exemplo, fungos não se alimentam em si, mas eles se nutrem. Eles fazem a digestão externa lá do substrato, do que estiverem se nutrindo, e eles absorvem os nutrientes. Então, capacidade de nutrição, necessidade de nutrição, todo ser vivo vai ter também. Tranquilinho? Me perdi aqui um pouquinho na minha colinha. Crescimento. Aquelas 3 fases básicas, né? Todo ser vivo nasce, senão não estava vivo, cresce, reproduz e depois morre. A reprodução não é necessária, mas primeiro nascer, crescer e morrer, todo ser vivo passa. Reproduzir, né, nem todos conseguem reproduzir. Vai ter a ver com um outro ponto que a gente vai tocar daqui a pouco, que é evolução, seleção natural. Então, o crescimento, ele também é uma característica que é comum em todos os seres vivos. Aqueles compostos por uma célula, essa célula vai aumentar em tamanho e tal, para chegar ao momento de se dividir novamente. E aqueles que são pluricelulares, normalmente crescem por multiplicação dessas células mesmo, e até por expansão de algumas células, tá? Então, necessidade de crescimento, de maturação, de aumento de complexidade vai existir também em todos os seres vivos, em todas as formas de vida. Estou me perdendo direto aqui, né? Reação a estímulos. Todo ser vivo, ou pelo menos a maioria deles,
reagem de imediato ao estímulo ambiental. Isso é bem explícito nos animais. Mas até vegetais também têm reação a estímulos ambientais. Embora essa reação seja mais lenta e seja diferente do que ocorre em nós animais. E aí muitas vezes a gente nem percebe a reação que as plantas têm. Mas elas também reagem a estímulos ambientais. Esses estímulos podem ser de origem não biológica, como por exemplo variação de temperatura, e podem ser estímulos causados por outros seres vivos também. Qualquer coisa no ambiente que mude alguma configuração do organismo. A gente vai chamar de estímulo aqui. Então essa reação a estímulo também é característica comum aí às formas de vida. Reprodução. Se não reproduz, qualquer espécie que não reproduz, ela acaba desaparecendo. Dizendo isso, que todo ser vivo precisa reproduzir, eu não estou dizendo, gente, que todo indivíduo precisa reproduzir, tá? São coisas muito diferentes. O fato de que toda espécie de ser vivo precisa se reproduzir, senão ela desaparece, não implica que cada indivíduo seja obrigado a reproduzir. O importante é que a espécie continue se proliferando. Um exemplo que eu adoro citar quando eu falo disso é o exemplo das abelhas, onde a gente tem uma única rainha que reproduz numa colmeia com 40, 50 mil indivíduos. E apenas um reproduz. E funciona, porque todos aqueles outros indivíduos têm funções sociais dentro da colmeia. Então eu estou dizendo isso porque não necessariamente para que uma espécie continue existindo todos os indivíduos precisam reproduzir. Mas a unidade que a gente chama de espécie precisa, tá? Então os outros indivíduos podem ter outras funções sociais que não necessariamente reproduzir. É meio contraditório, né, a gente dizer que todo ser vivo precisa de reprodução, mas que nem todos os seres vivos reproduzem. Mas é nesse sentido que eu digo, tá? A unidade e espécie precisa se reproduzir, não necessariamente todos os indivíduos. Acho que ficou claro, apesar da confusão aí. Hereditariedade. Nome complicado, né? Hereditariedade. Significa simplesmente passar características genéticas de uma geração para outra geração. Então, todas as espécies também, até onde a gente conhece, fazem isso. Passam informação por meio dos genes, informação genética de uma geração para outra. Ou seja, como o pessoal fala no popular, é passar de pai para filho. Mas não necessariamente só de pai para filho. Pode ser de avô para o seu neto, enfim. Passar características de uma geração para outra. No popular a galera até diz, ah, fulano tem isso aqui, ele puxou lá do avô dele, ele puxou lá do pai dele, lá da mãe dele, tá? Então esse puxou, que a galera fala no popular, significa herdar geneticamente. Ou, como eu falei aqui, hereditariedade. Características hereditárias que passam por meio dos genes. Lembrando que nem toda característica de um ser vivo é hereditária. Tem características que são muito influenciadas pelo ambiente e outras que são até determinadas pelo ambiente, tá? Então tem características que são sim transmitidas geneticamente e outras que não, que são herdadas pelo ambiente. Até comentei, citei alguns exemplos para vocês, né, de irmãos gêmeos que foram separados logo ao nascer e que eles se desenvolvem de forma bem diferente, fisicamente mesmo, porque o ambiente interfere bastante no desenvolvimento. Beleza? Seguindo aqui, evolução. A gente está fazendo uma introduçãozinha de evolução agora no primeiro ano. A gente vê a evolução um pouquinho mais aprofundada lá no segundo e no terceiro a gente foca um bimestre inteiro só em evolução, né? Pela nossa grade é dessa forma. O que foi que eu vi com vocês aí sobre a evolução? A gente falou do conceito de seleção natural. Na natureza, os seres vivos mais aptos, aqueles que estão mais adaptados, deu uma travada agora, tendem a sobreviver melhor, a reproduzir mais e assim passar hereditariamente os seus genes adiante, que são genes mais adaptados e assim vai. Então, esse processo chamado seleção natural, ele ocorre na natureza. Ocorrendo assim, as espécies vão mudando ao longo do tempo de acordo com as mudanças do ambiente. Se o ambiente exige mais uma determinada característica, as espécies tendem a ir se adaptando, ou então são extintas, né? Mas se elas sobrevivem, elas tendem a ir se adaptando e mudando. Esse é o processo evolutivo. Lembrando que evolução não significa melhoria. Não significa melhoria. A gente sempre fala no popular, né, assim, eu quero evoluir nos estudos. Aí é sempre no sentido de melhoria. Não. Para a biologia, evolução significa adaptação. Está adaptado ao ambiente. Então, às vezes o pessoal fala assim, na natureza o mais forte sobrevive. Não é verdade. Não é sempre o mais forte.
Tá, para algumas espécies a força é importante, mas muitas vezes o mais camuflado sobrevive, o que tem uma visão melhor sobrevive, o que não tem visão, um animal lá que anda embaixo do solo, por exemplo, que não precise da visão, sobrevive. Então é o que está mais adaptado ao ambiente em que ele vive, não necessariamente o melhor em alguma coisa, tá? A gente vai voltar para a evolução no segundo ano, como eu disse, e no terceiro a gente aprofunda esses conceitos aí um pouquinho mais. Para fechar aqui, duas coisinhas que vocês têm aí no caderno, que eu não vou falar passo a passo, que é níveis de organização. Vocês têm uma listinha aí que começa do átomo e vai até a biosfera, tá? Os átomos formam moléculas que formam, tá? Dê uma olhadinha naquela listinha lá. Eu não vou citar um por um aqui para o vídeo não ficar muito longo. E são conceitos bem curtinhos. Vocês têm tanto no livro quanto no caderno esses conceitos. Então dê uma olhadinha lá. O átomo forma moléculas, essas moléculas formam organelas, as organelas compõem células, as células estão formando os tecidos dos seres vivos. Dê uma olhadinha lá nessas etapas aí que vocês têm aí no caderno, tá? Não vou detalhar aqui não. E a última são as áreas da biologia, que também não acho necessário detalhar, porque eu copiei com vocês e no livro de biologia também tem lá as principais áreas da biologia que a gente vai ver ao longo desses anos de ensino médio. Uma delas, inclusive, é a evolução, que eu acabei de falar, né? Então a gente vai ter citologia, histologia, vai ter todas as áreas lá e uma descrição bem curtinha de cada uma, beleza? Bom, gente, a gente viu isso até aqui. Para a nossa primeira atividade, vai ser até aí, até áreas da biologia. Todos esses pontos pelos quais eu passei aqui e comentei com vocês rapidinho vão estar lá nessa primeira atividade. Ela vai estar sendo enviada para vocês aí com detalhamento, descrevendo como é para vocês fazerem, como é para me dar o retorno. Certinho? Então é isso. Valeu por estarem por aqui e a gente vai vendo aí se as coisas dão certo dessa forma. Fiquem em casa, cuide das pessoas que vocês amam. Tome esse tempo aí para estudar e também para refletir sobre tudo na vida de vocês. E fiquem em paz. Valeu!